Olá a todos, eu me chamo Lohane, eu sou licenciada em Matemática pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, ele foi meu trabalho de monografia, né? Ele foi desenvolvido em parceria com a professora Eulina Coutinho. Ela foi minha orientadora em todo esse processo de construção desse trabalho. Estar aqui é uma realização muito grande para mim. Esse trabalho foi uma realização pessoal muito grande e uma realização acadêmica também muito grande, porque foi o primeiro trabalho dentro da licenciatura em matemática da Rural que trabalha essa temática da disparidade de gênero e da matemática. Então, para mim, ele é uma realização muito importante. E pessoal também, porque eu sou uma mulher que estudo bastante a emancipação feminina, o movimento feminista, eu acredito muito nisso, então foi como se eu estivesse juntando duas coisas que me interessam muito dentro de uma coisa só. Bom, então vamos começar. Primeiro, esse trabalho ele utiliza três fontes principais de pesquisa, que são 3 livros. De Almeida, ele fala sobre a educação no século XX e quais foram os processos históricos e sociais que a educação passou durante o século XX, para que as mulheres tivessem acesso à educação no país e para que a gente hoje pudesse ter uma educação que possa ser mais inclusiva nesse sentido. Ele também fala sobre a feminização do magistério, que é um movimento de ocupação das mulheres dentro da educação infantil, né, como professoras das escolas normalistas. Marins fala sobre transgressão e gênero, fala sobre os espaços e as profissões que são socialmente colocadas como de mulheres e que são ocupadas por homens, e as profissões socialmente colocadas por homens, né, ocupadas por homens, que são agora começam a ter uma troca de papel e as mulheres começam a chegar nesses espaços. Já Biroli fala sobre os limites da democracia no Brasil, como é o papel e como foi, né, o papel nessa construção da democracia brasileira e como que a mulher se coloca hoje dentro dessa construção social, das esferas que ela precisa lidar para poder estar no meio social, né, estar na sociedade. Primeiro ponto, nós fazemos uma linha do tempo histórica que vem tratando alguns assuntos importantes, como assuntos de educação, assuntos da sociedade, leis, todos esses processos que possibilitaram a mulher a entrar no meio educacional, a ter espaço na sociedade. Depois a gente fala sobre a realidade da mulher na ciência, focando dentro da matemática, falando sobre como é a construção do ambiente matemático, a forma que essa construção se deu e como que a mulher atual se vê dentro desses ambientes. E por último, nós vamos falar sobre trajetórias autonarradas de 3 professoras que atuam em instituições de ensino superior aqui no Rio de Janeiro, cada uma delas com uma particularidade diferente, para terem entrado dentro dessa pesquisa, cada uma ocupando um espaço importantíssimo dentro do meio educacional e dentro das instituições de ensino superior. Então vamos lá, os objetivos. O objetivo principal dessa pesquisa, né, foi discutir como que a matemática ela se tornou um projeto ao ser almejado como carreira para essas mulheres. Como que, mesmo com o passar dos anos e com a construção social que nós tivemos no país, existem mulheres que olham a matemática e pensam, é isso que eu quero para a minha vida. Os objetivos específicos são um breve resgate histórico da mulher na matemática, um levantamento prévio da vida pessoal e científica das mulheres que foram escolhidas, né? No caso, esse levantamento prévio ele foi baseado no currículo Lattes e em pesquisas na internet mesmo, para que eu pudesse localizar essas mulheres e escolher cada uma delas. O 3, registrar a vida pessoal, né, e acadêmica, que foi um motivo pelo qual essa pesquisa ela se tornou tão importante para mim, porque eu consegui me entender e ver como essas mulheres se construíram para serem quem são hoje. E comparar as visões delas com relação ao questionário comum que ele é apresentado a elas para elas responderem. São 2 questionários. O primeiro, ele é um questionário comum, né, entre as 3 professoras, que elas podem se colocar e aí a gente vai fazer uma comparação entre alguns posicionamentos delas. A metodologia aplicada. Bom, primeiro, né, a gente
pega as pesquisas bibliográficas e pesquisas históricas para compor o nosso apêndice. As perguntas do apêndice A, que é o apêndice principal, ele foi construído através de uma pesquisa feita com base em registros históricos, base em pesquisas na internet e em livros, né, na biblioteca da universidade, em que eu pude entender os processos sociais e montar um questionário que pudesse resgatar e mostrar para essas pessoas, essas mulheres que eu estava entrevistando, como que ocorreram esses processos na sociedade. Bom, segundo ponto, as entrevistas que foram realizadas com as professoras. Bom, elas trabalham em diferentes áreas dentro da matemática e mesmo tendo duas professoras que atuam na mesma universidade, elas ocupam diferentes lugares ali dentro, até mesmo pela área de pesquisa que elas têm, né? Então, as buscas elas foram feitas para que a gente pudesse deixar em ênfase como cada uma delas se coloca e como é esse espaço que elas ocupam. E depois a gente vai fazer um estudo comparativo, né, entre os posicionamentos delas, para que a gente possa relacionar com os pontos que foram levantados durante a pesquisa. O capítulo 2, né, que é o capítulo depois da introdução, ele é uma linha do tempo histórica. Então, nesse capítulo, eu fiz essa linha do tempo, essa construção da linha do tempo, que fala sobre como se deu esse acesso da mulher na educação brasileira. Então, a gente começa falando sobre como era a construção da sociedade quando o Brasil começou a ser colonizado por Portugal, e começa falando sobre como a educação ela era restrita somente a homens e a pessoas que tinham dinheiro, né? E a educação feminina ela era sempre voltada para o matrimônio, para o lar, corte, costura e arte, mas nada que pudesse fazer com que a mulher tivesse uma independência nesse sentido. E eu coloquei até aqui uma citação que para mim foi uma das citações assim, mais impactantes durante essa pesquisa, que é o seguinte: toda mulher deve, pois, ser cuidadosamente preservada do trabalho exterior, a fim de poder preencher dignamente sua santa missão. Então, nessa construção social, a gente tinha ainda aquela ideia de que a mulher estava ali para servir, né? De que a mulher estava ali para poder estar sempre disposta a fazer de tudo pela sua família, que a missão dela era uma missão santa, de que ela tinha que servir a sociedade, de que ela tinha que estar sempre pronta para fazer de tudo pelos outros, né? Então, aquela perpetuação da santidade da mulher que vinha junto bem forte com a Igreja Católica. Depois a gente tem um outro ponto importantíssimo dentro do processo social brasileiro, que foi a Reforma Leôncio de Carvalho, que foi a reforma que possibilitou que mulheres e outras parcelas que não tinham acesso à educação no Brasil pudessem começar a ter um start de adentrar esses ambientes. Obviamente que essa legislação não foi algo imediato, né? Não foi assim, hoje foi assinada a reforma Leôncio de Carvalho e amanhã já tem esses grupos já estão ocupando esses espaços. Não foi assim que aconteceu. Tudo foi um processo. Essa reforma aconteceu em 1879, então no final do século XIX, e então esses espaços só começaram a ser ocupados por esses grupos na transição para o século XX. Quando o século XX ele começou a sociedade brasileira no século XX começou a necessitar de mudanças, porque a Igreja Católica ela começou a perder um pouco mais desse poder que ela tinha. Então a educação ela passou a ser mais vista como uma forma de liberdade, de mobilidade social. Então foi assim que as faculdades também começaram a ser criadas, os cursos de graduação, né? Aqui no Brasil só existe o curso de Direito, Medicina e depois o terceiro curso foi o de Língua Portuguesa. Então foi com essa reforma que a mudança social, educacional começou a ter um start. E depois que a República foi declarada em 1885, né, a Igreja Católica, como eu disse, a Igreja Católica ela foi perdendo um pouco do seu poder social. Então houveram figuras muito importantes nesse processo que também foram as figuras que foram abolicionistas, né? Foram as figuras que lutavam por uma sociedade mais justa. Eu não digo igualitária porque eu acho que mesmo lutando, mesmo depois de todos esses processos, a sociedade
não se tornou igualitária, né? Então, eu acho que seria a palavra certa uma sociedade mais justa. E depois, né, mesmo nessa transição, existia uma forte tendência da Igreja Católica a sempre lembrar a mulher sobre o mito do Éden, né, reafirmando que a mulher sempre precisava estar disposta a fazer de tudo. Então, mesmo com esse processo social que aconteceu no Brasil, a Igreja Católica e algumas pessoas da sociedade ainda tinham essa questão de lembrar a mulher qual era o verdadeiro papel dela, para que ela não tivesse essa mudança social que acontecesse completamente, né? Depois disso, a gente teve o acesso feminino à educação e as primeiras mulheres que começaram a adentrar dentro dos meios sociais, e a mulher começou a ter uma busca pela sua emancipação, né? Os casamentos, eles começaram a poder ter o divórcio, então houve uma movimentação muito grande nesse sentido. E agora eu vou destacar, né, as primeiras mulheres matemáticas que ficaram conhecidas mesmo quase que no meio do século XX, que foi o momento em que esses espaços foram ocupados por mulheres. A primeira que eu gostaria de destacar aqui é a Marília Chaves Peixoto, que ela se formou na Escola de Engenharia, né, da Escola Nacional de Engenharia aqui no Rio de Janeiro, que ficava dentro da Faculdade Nacional de Filosofia, a FNFI, que é o que a gente conhece hoje como Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Então, houveram alguns processos de legislação para que a Faculdade Nacional de Filosofia pudesse hoje ser conhecida como UFRJ. A Marília, ela foi a primeira mulher associada na Academia Brasileira de Ciências, primeira mulher brasileira, né? Antes dela, a Mary Curie, ela já era associada como primeira mulher estrangeira. Mas ela foi uma figura importantíssima, ela morreu muito jovem e ela teve alguns destaques muito importantes dentro da matemática, até por ela ser casada com um homem também que era professor, então os dois eles tinham muitos estudos juntos. E a primeira mulher doutora em ciência, né, a primeira mulher doutora em matemática, que é a Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, que ela também se formou pela Faculdade Nacional de Filosofia no ano de 1942. E ela obteve o grau de doutora porque antigamente existia uma coisa chamada livre docência, que é quando você concluía isso, você obtinha o título de doutora no Brasil. E aí uma outra mulher que é importantíssima é a Elza Furtado Gomide, que ela se formou em 1945 pela USP. Ela foi a segunda doutora em ciências no Brasil, e foi ela que fez a tradução de um dos maiores livros de história da matemática para o português, né? Então, são três mulheres que eu gostaria de destacar que fizeram história dentro da matemática. Logicamente, eu poderia ficar aqui falando sobre várias delas, mas essas são três mulheres que foram pioneiras dentro desse sentido. Depois disso, a gente entra na década de 60 e 70, que foi quando houve o golpe militar aqui no Brasil, né? Em 1964, a ditadura militar ela foi iniciada. Então, houve uma certa mudança drástica dentro da educação, porque as universidades privadas elas começaram a ganhar mais espaço, né? As instituições de ensino privadas começaram a ganhar mais força. Conforme a gente conhece da história, o governo militar ele tinha uma necessidade de desestabilizar os blocos sociais e educacionais que existiam no país, então sempre tinha a coisa daquela troca, né, de pessoas dentro das salas de aula para que as pessoas não tivessem vínculos, para que não pudessem criar grupos, né, que fossem contra o governo. Então, nesse momento, a gente vivia uma instabilidade muito grande dentro da sociedade brasileira e dentro da educação no país também. Na década de 70, a gente pode destacar, né, o percentual de mulheres que foi uma mudança social, que foi o percentual de mulheres que começaram a ser economicamente ativas. E aí a gente começa a tratar também sobre a emancipação feminina e como ela estava forte dentro da sociedade brasileira. E na década de 80, né, a gente pode falar que foi o estouro da entrada feminina no ensino superior. Marins, ela destaca muito bem isso. Em 1987, as mulheres constituíam cerca de 52% dos matriculados no ensino superior brasileiro.
Então, mesmo com essa mudança drástica, né, a gente vivia um tempo sombrio dentro da ditadura militar, mas mesmo assim as mulheres elas buscavam a sua emancipação de uma maneira muito forte. Até porque nessa época o movimento feminista no Brasil ele estava muito bem, começando a ficar muito bem estruturado, né? Então a gente tem um grande estouro de mulheres entrando nas universidades públicas. Como eu disse, a educação ela passou a ser vista como uma mobilidade social. Então esse acesso ele se dava de uma maneira muito forte e uma necessidade muito forte também dessa busca. Depois a gente vai falar dos últimos anos do século XX, que foram anos assim primordiais para toda a estruturação social do século XXI. Como a gente já tinha falado, na década de 80, as mulheres ocuparam a maioria dos espaços dentro das universidades públicas, mas esses espaços eles eram ocupados em cursos que são socialmente ditos como femininos, né? Os cursos de ciências exatas, ciências da natureza, eles continuavam sendo ocupados majoritariamente por homens. E nos últimos anos do século XX, algumas deliberações de algumas leis, né, que foram promulgadas e alguns projetos de educação que foram desenvolvidos possibilitaram ainda mais que no século XXI a gente pudesse construir uma educação mais democrática. Obviamente que hoje em dia nós não temos uma educação completamente democrática, mas esse processo ele possibilitou que houvessem mudanças, né? Em 96 a gente teve a LDB, né, que falou principalmente sobre a construção do ensino superior, então foi mais uma lei que destacava a importância do ensino superior no Brasil. Depois nós tivemos os PCNs, que dão uma base absurda para o ensino democrático, humanizado. Os PCNs eles ainda destacam essa questão do homem e da mulher, da educação ser voltada para ambos e não fazer diferença de sexualidade, né, de sexualidade, de raça, de nada disso. Depois nós falamos sobre os Sistemas Nacionais de Avaliação de Educação Básica, né, que é SAEB e o Enem, e tem o Sistema de Avaliação do Ensino Superior, que é o ENC. O Enem, nessa época, ele era só um sistema de avaliação, depois que ele passou a ser feito como o acesso ao ensino superior no Brasil. E também falamos sobre a lei do financiamento de educação, né, a lei que criou o Fundef, que também é o que a gente também hoje conhece como Fundeb. Bom, agora nós vamos falar sobre o capítulo 3, que são o trabalho, a estrutura familiar e a maternidade. É importante falar nesse capítulo sobre como as mulheres precisam lidar com as suas esferas dentro da sociedade. E aí o que eu queria destacar de uma maneira muito grande é a necessidade de lidar com a carreira financeira, com a sua vida pessoal, com a sua família, como as mulheres elas lidam com tudo isso e ainda precisam lidar com a sua vida de cientista, né, com a sua vida dentro da ciência. Vale destacar aqui que, independente da mudança social que a gente tenha no país, a família ela continua sendo um forte empecilho para que mulheres sigam na carreira de cientista. Então, normalmente, mesmo nas famílias em que são compostas por homens e mulheres, a responsabilidade dos filhos e a responsabilidade da configuração familiar ela ainda continua em cima das mulheres, né? A gente também teve um crescimento da independência financeira no país, mas mesmo as famílias que são chefiadas por mulheres ainda têm uma renda per capita menor do que famílias que são chefiadas por homens, então isso também é um agravante para que muitas mulheres larguem a carreira científica e se dediquem somente à vida profissional. E um outro ponto que é importantíssimo e que é um ponto que hoje, 2 anos depois de eu ter escrito esse trabalho, eu gostaria, né, e eu tento pesquisar sobre, é a diferença dos espaços entre mulheres pretas e mulheres brancas, né? Nós temos uma configuração social que possibilita muito e que alimenta muito ainda essa diferença. Então, mesmo dentro de um grupo que sofre tudo isso, ainda existe a diferença de como, esses problemas têm consequências, né? As mulheres pretas, elas possuem hoje o menor salário, né? Elas recebem menos do que as mulheres brancas, então, por consequências, elas são as que têm mais dificuldade de conseguirem espaço dentro desses ambientes de educação, dentro desses ambientes de ciência mesmo. E são as que têm jornadas duplas e triplas de trabalho,
que também tem uma dificuldade muito grande de conseguir pagar pessoas para cuidarem de suas casas, de seus filhos. Então, para a mulher preta, existe um peso muito maior e uma dificuldade muito maior de conseguir se manter nesses espaços acadêmicos. Não desmerecendo a luta das mulheres brancas, né? É uma luta legítima e muito forte, mas até mesmo dentro desse grupo existem dois pesos e duas medidas. Mesmo, como eu tinha dito, mesmo nas novas configurações de família na sociedade atual, a mulher ela ainda continua sendo oprimida nesse sentido, né? Então, a gente hoje tem uma sociedade que tem muitas famílias que são chefiadas por mulheres, mas que elas ainda apresentam uma vulnerabilidade muito grande, porque elas sempre têm que escolher entre a sua carreira profissional e a sua família. Isso, o que não acontece com os homens. Se você for observar, né, dentro dos meios acadêmicos, conforme vão chegando aos níveis de mestrado e doutorado, o número de mulheres ele vai diminuindo cada vez mais. Isso porque a maioria delas desiste de estudar, né, precisa abrir mão de continuar os seus estudos para cuidar da família, dos seus filhos. A mulher ela abre mão muito mais da sua carreira profissional do que os homens. Então, mesmo com as novas configurações de sociedade, novas configurações de família, a divisão sexual do trabalho na sociedade brasileira ela ainda pesa muito mais para a mulher do que para o homem. Bom, agora eu vou falar sobre uma parte que eu acho importantíssima, que é a maternidade e a carreira científica, né? Eu coloquei um gráfico aqui, que nesse ponto zero é o ano de nascimento do filho. E aí mostra o declínio da questão da produtividade científica das mulheres. E existe uma pesquisa, né, que mostra que as mulheres, elas levam em média de 3 a 4 anos depois que elas têm filho para voltarem a ter o mesmo incentivo e o mesmo financiamento de pesquisas que elas tinham antes dos filhos nascerem. Então mostra que a licença maternidade, né, que hoje em dia ela existe dentro desse meio de pesquisa, depois da licença maternidade existe um longo caminho que a mulher precisa voltar a percorrer para ter o mesmo incentivo. Eu coloquei até uma citação aqui sobre o CNPq, né, sobre as bolsas de produtividade do CNPq, e em 2010 só 34,8% do número de bolsistas eram mulheres. Então a gente fala muito sobre essa questão da hierarquia acadêmica, sobre como com o passar dos níveis, né, conforme os níveis vão aumentando, o número de mulheres vai diminuindo e esse incentivo e esse financiamento de pesquisa também diminui com relação a elas. É por isso que hoje em dia, na maioria dos casos, quando a gente chega em universidades públicas, instituições de ensino superior, nós olhamos o grupo de professores que ocupam dentro das ciências exatas. Eu falo por uma experiência própria, porque isso acontece na universidade que eu estudei. O número de professores homens é absurdamente maior que o número de professoras mulheres. Então, esse é o ponto da gente olhar o nosso meio social e entender como ele foi construído, como tudo aconteceu para que a gente chegasse no ponto que a gente está hoje. Falando sobre a disparidade de gênero, falando sobre a matemática, agora a gente vai falar sobre os desafios diários dentro da matemática que as mulheres passam nesse ambiente. Existe uma crença, na verdade, né, que a professora Cristina Brecht, ela fala num artigo que se chama O Dilema Tostines, que fala muito sobre esse estereótipo do matemático homem, né, que fala que coloca como se a mulher ela não tivesse capacidade para chegar nesses pontos. Então, além disso tudo, a mulher ainda precisa lidar com as piadas machistas dentro do ambiente de trabalho, com a desqualificação, com um peso de como se ela não tivesse capacidade para estar ali. Desse modo, na sociedade atual, a gente consegue ter algumas medidas que colocam as mulheres que estudam nessa disparidade de gênero dentro desses ambientes. Primeiro, a gente teve a criação do Comitê de Gênero pelo INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né, que tem sede aqui no Rio de Janeiro. E esse comitê, ele é presidido pela Carolina Araújo, que é uma professora de lá do INPA, e que ela traz essas discussões, ela traz essa discussão de disparidade de gênero como uma discussão necessária, pautada nessas bases que a gente falou, da história, de olhar o cotidiano.
né? Então, a gente tem hoje essa discussão dentro do Comitê de Gênero. Houveram algumas séries de palestras cujo o nome foi Matemática, Substantivo Feminino, Desafios e Perspectivas sobre a Questão de Gênero. E a gestão do Marcelo Viana, ela traz essa discussão, esse espaço de discussão que não ocorreram em momentos anteriores, e que hoje nós podemos dizer que a disparidade de gênero, o assunto da disparidade de gênero, ele está sendo pautado de uma maneira mais séria, de uma maneira mais objetiva dentro desse meio da matemática. A gente tem um aumento, né, de pesquisas que relacionam a matemática e o gênero. E a gente também teve em 2018 o ICM, que foi o primeiro que ocorreu aqui na América do Sul, que ele é feito sempre pela Comunidade Internacional de Matemática, e aqui no Brasil ele foi feito em parceria com o INPA. Então foi a primeira vez que no ICM houveram palestras que foram ministradas por mulheres. Então, um congresso aí que ocorre há muitos anos, então a primeira vez que mulheres tiveram um espaço. Houveram eventos satélites também que falaram sobre mulheres dentro da matemática. Então, por mais que ainda existam caminhos a serem percorridos, hoje a gente já consegue ter uma mudança de olhar esse assunto da disparidade do acesso feminino à ciência como uma questão mais séria, e que as próprias pessoas que fazem parte da comunidade da matemática levam a sério. Depois nós falamos sobre o questionário unificado, né? Eu coloquei aqui algumas perguntas do questionário unificado, que esse questionário ele foi feito através de um levantamento histórico, né? Então, a gente fala sobre o levantamento do CNPq, a gente fala sobre a reforma Leôncio de Carvalho, que possibilitou as mulheres a terem acesso à educação. A gente fala sobre a disparidade de gênero nas instituições que as professoras trabalham. Então, e um ponto importantíssimo, a gente fala sobre o incentivo a meninas, a mulheres a estudarem a matemática. Então, um ponto que eu queria destacar aqui é a necessidade da gente trabalhar a base, a educação básica, como uma maneira de incentivar meninas a seguirem no ensino superior dentro da matemática, a seguirem na carreira de cientistas. O interesse pelo estudo da matemática, ele é um assunto bem que eu peso bastante nesse sentido, porque eu acho que como a gente tem uma estruturação social que tira esse incentivo das meninas, muitas vezes até mesmo dentro das próprias famílias. Então eu acho que o incentivo e o interesse pela matemática, ele precisa ser pautado em algo que existiu, ou que possa ser falado, né? E a professora doutora Aline, ela destacou que ela sempre teve um fascínio pelo raciocínio lógico, e que ela teve esse fascínio, e que o mestrado e doutorado dela na área de geometria diferencial possibilitou ela a entender melhor tudo que ela queria aprender. Já a professora doutora Luciana, ela teve uma história um pouco mais complexa, né? O ingresso no mestrado dela com bolsa foi fator determinante para que ela continuasse estudando, porque durante a graduação dela, ela teve um filho, então ela enfrentou muitos desafios para que continuasse os seus estudos. Ela teve que fazer as escolhas dela pautadas nessa questão da maternidade e da carreira científica. E a Tatiana, ela falou que foi apenas uma continuidade nos estudos, porque ela já tinha cursado a graduação em informática. Então, quando ela seguiu para o mestrado e para o doutorado, ela seguiu na área da matemática aplicada, porque tinha a ver com o que ela tinha feito na graduação. Então, aqui a gente trabalha muito o interesse pela matemática, como cada uma delas se interessou pelas suas áreas de pesquisa. E aí a gente fez um panorama geral sobre a vida das entrevistadas, né? Foram 3 professoras. A professora doutora Aline, ela é da Baixada Fluminense, né? Ela é a única professora negra da UFRJ. Quando eu fiz essa pesquisa, ela era a única professora negra da UFRJ. E ela se sentiu muito pressionada quando ela ocupou alguns cargos de chefia dentro da universidade. Então, não só por colegas, mas os alunos também tinham alguns comentários. Ela registra isso também na entrevista dela. E aí eu peguei uma pergunta que eu achei interessantíssima, como ela se posicionou. A pergunta é a seguinte: dados do IBGE em 2013 mostram que quase metade das mulheres negras brasileiras ocupam vagas de trabalho informal. Você notou isso quando você ingressou no mercado de trabalho? Como você pode caracterizar esse momento para você? Eu queria saber como que ela enxergou ser uma mulher negra e estar ocupando o espaço que ela estava ocupando naquele momento ali.
E aí ela fala que ela teve, de fato, pouquíssimas professoras negras na formação acadêmica e ela não tinha refletido sobre esse assunto, né? E ela só parou para prestar atenção nisso tudo quando ela começou a trabalhar na universidade, que ela quer que aos poucos essa presença de mulheres negras aumente dentro do magistério e que as oportunidades de inserção hoje são maiores do que quando ela entrou no magistério, né? Como a gente sabe ela também destaca que, como a gente sabe no nosso país, os avanços e as mudanças sociais são muito lentas. Depois a gente fala sobre a professora doutora Luciana, né? Um destaque importantíssimo para ela é que ela tem um site que destaca mulheres que estudam sistemas dinâmicos, que é a área que ela estuda. Então esse site ele se chama Dinâmicas, ele está no ar, e foi um dos motivos que me fez procurá-la para entrevistar, para pesquisa mesmo. A professora ela veio da Bahia para o Rio de Janeiro, então ela teve uma mudança não só de meio de trabalho, mas também uma mudança social mesmo, de localidade. E a maternidade para ela foi um desafio muito grande dentro de todo esse processo. Eu destaquei aqui a seguinte pergunta: com relação à sua graduação, na sua turma, você possuía colegas de classe mais de sexo masculino ou feminino? E com relação aos seus alunos, como se constituía esse grupo de alunos? Né? Ela fala que tinha muitas professoras com mestrado dentro da faculdade, né? Ela foi formada na UFBA. E quando chegava no doutorado já era um pouco menos. Então, quando houve essa transição entre só entrarem professores com doutorado na universidade, ela notou que pararam de entrar mulheres, que só entraram mais homens, né? E com relação aos alunos, ela fala que na graduação, com relação aos alunos, né? Na graduação ela tinha mais meninas, mas não chegava a 50%, e na pós tinham menos mulheres. Então, ela diz que na pós-graduação em matemática pura, ela sente que existem mais alunos homens do que mulheres, e é uma questão muito problemática. Por último, a gente vai falar sobre a professora doutora Tatiana, que é coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Ela é militante da educação e é escritora de um dos livros de História da Matemática, do primeiro, né, livro da História da Matemática brasileiro. E uma coisa que ela destaca muito forte dentro da entrevista dela é que ela fala que a história da matemática ela é um campo que ela precisa crescer, né? Então, e como a gente se coloca dentro dessa história, né? A gente tem uma visão muito eurocêntrica ainda. Então, quando ela produziu esse livro, ela tentou colocar a visão brasileira, a pesquisa dela como mulher e brasileira, e dar esse pontapé para a história da matemática dentro dos estudos, dentro dos campos de pesquisa da matemática mesmo. E a pergunta foi: você é escritora do livro História da Matemática, vencedor do Prêmio Jabuti em 2013. O livro fala que um dos principais objetivos é desmistificar a história e trazer verdades. Qual foi sua motivação para escrevê-lo e o que você enxerga como mudança que ele pode provocar ao leitor? E a resposta dela, para mim, foi uma das respostas mais objetivas e coerentes e corretas que eu já vi. Eu acho que a história da matemática que a gente tem acesso era muito eurocêntrica, que não levava muito em conta os trabalhos que foram desenvolvidos por essa linha de pesquisa a partir dos anos 90. Então eu procurei levar em conta o que se produziu nesse tempo, já que os livros como Boyer não levam essas pesquisas em consideração. Além disso tudo, ela tentou colocar uma história da matemática mais atual, relatar todo esse processo dentro da década de 90, né? Essa transição do século XX para o século XXI foi uma transição muito intensa, com muitas mudanças. A conclusão que eu tive com essa pesquisa é que, para a gente compreender o hoje, é necessário que a gente volte, que a gente compreenda os processos históricos e compreenda como a sociedade ela foi construída. Então a gente precisa entender a história para que a gente tenha uma perspectiva mais crítica do nosso cenário atual. O que eu creio que essa pesquisa pôde possibilitar é que as pesquisas bibliográficas elas conseguiram promover um embasamento muito forte, que olhar a história e embasar todo esse processo de linha do tempo, né, consegue explicar muitas coisas do que a gente tem na nossa sociedade atual. E
conseguir falar sobre todo esse processo e hoje relacionar dentro da vida da mulher cientista, maternidade, carreira científica, independência, estrutura familiar e o estudo na matemática, para mim foi uma realização que não só dentro da academia, mas olhar tudo isso e pautar a minha realidade também foi muito forte. E foi uma das conclusões que eu tive com esse trabalho. Eu coloquei aqui em destaque o último parágrafo da minha monografia. Queria deixar destacado que eu pretendo continuar essa linha de pesquisa e agora eu quero fazer trabalhos dentro da educação básica que possam incentivar meninas a seguirem ciência. Mas falando sobre a conclusão desse trabalho, eu deixei aqui o meu último parágrafo, que foi que eu escrevi aos prantos, porque eu queria que as pessoas, ao lerem o meu trabalho, ao conhecerem a minha pesquisa, entendessem que o ambiente da academia, o ambiente acadêmico, ele é formado por diversos grupos e que ele é excludente com esses grupos, que ele precisa incluir essas pessoas, que ele precisa tornar esse ambiente que possa agregar todo mundo, que possa olhar para todos esses grupos e dar espaço a todos eles. Então, essa foi uma maneira de olhar a minha pesquisa e pensar assim, nossa, tem mais professores homens do que professoras mulheres, mas por quê? O que aconteceu? Qual foi a construção que a gente teve para chegar nesse momento? Então, olhar todas essas desproporções que existem no meio acadêmico e pensar, a gente precisa trabalhar em cima disso, a gente precisa criar metodologias para que isso mude lá na frente. Então, contar com o apoio não só de mulheres, mas também de toda a comunidade escolar. E entender que, infelizmente, a gente ainda tem uma comunidade escolar que ela é excludente em questão de gênero e raça e que isso precisa ser modificado. No mais, eu agradeço a oportunidade de estar participando desse projeto maravilhoso de vocês, dizer que eu estou muito feliz, agradecer o espaço e lembrar que a ciência ela é algo imprescindível e agora tudo que a gente está vivendo é mais ainda. Então, viva a ciência brasileira, viva o SUS, viva as mulheres cientistas e viva tudo que nós acreditamos como uma mudança forte e social. Muito obrigada.